É com enorme gosto que me dirijo aos participantes desta conferência do Plano Nacional de Leitura. Professores, bibliotecários, editores, livreiros, animadores, investigadores e, acima de tudo, leitores. Não é segredo para ninguém o meu incondicional e irreprimível amor aos livros, à leitura, à escrita e até ao colecionismo de livros. Sei que os presentes vivem intensamente a mesma paixão. Partilhamos não apenas o prazer de ler, como também a convicção de que nas sociedades contemporâneas dominar plenamente a leitura se tornou indispensável a todas as pessoas e que um bom nível de literacia é hoje condição central de inclusão e de cidadania. Na verdade, a informação escrita está presente e determina todas as nossas atividades. A comunicação, a política, a economia, as finanças, a vida cotidiana. A leitura e a escrita constituem um instrumento basilar, em particular da cultura e da ciência. Mas sei também que acontece com frequência o entusiasmo dos leitores pelos livros ser tão forte, tão intenso, que os impede de compreender e ajudar os que não partilham, ou melhor, não podem sequer partilhar do mesmo entusiasmo. É frequente ouvir dizer que se alguém não lê é porque não quer, uma vez que as bibliotecas públicas e escolares garantem um acesso fácil aos livros e periódicos e a internet tornou próximo e imediato um vastíssimo universo de informações. Mas, na verdade, as razões de falta de leitura ou de rejeição podem ser muito variadas e, em diversos casos, não dependem da vontade de cada um. Dependem de múltiplas circunstâncias que cada pessoa enfrenta na infância, na juventude, noutros tempos eu diria na adolescência, agora direi na juventude, que é mais duradoura, dura até aos 35, 40 anos, e ao longo da sua vida. Circunstâncias que a uns beneficiam e a outros prejudicam. Não me refiro apenas nem sobretudo à origem social, que não obstante é largamente condicionante. Claro que numa casa onde existem livros diversos e para todas as idades, numa família em que os pais são leitores e se preocupam em acompanhar as leituras dos filhos, é mais fácil que as crianças aprendam a ler bem e descubram naturalmente o prazer da leitura. Mas sei que a escola faz a diferença. E faz a diferença em particular porque uma das conquistas destes últimos 40 anos foi a democratização do acesso à educação. O que quer dizer que cada geração vai mais longe do que a geração anterior. E quis dizer, para muitos jovens, o irem mais longe, bem mais longe, em termos de literacia, do que puderam ir os seus pais e os seus avós. E aí, na prática, com pais e até avós, assoberbados pelo trabalho, em condições muito difíceis, não é justo pedir-lhes que realmente disponibilizem atenção e até predisposição para incentivarem a leitura dos filhos e dos netos. E aí tem de ser a escola, para não dizermos a sociedade como um todo, para não dizermos os diversos agentes culturais, a ajudarem a cumprir essa missão. E assim, quando falo de circunstâncias que podem beneficiar ou prejudicar, refiro-me em particular hoje às oportunidades reais criadas pela escola, no sentido mais vasto do termo. Todos nós aprendemos e ensinamos praticamente desde que nascemos, até o momento em que
partimos desta vida. É um processo contínuo. E é um processo multipolar, não apenas bipolar. E quando falo de escola, portanto, falo da escola, no sentido restrito do termo, mas da escola no sentido mais vasto. Mas falemos da escola em sentido restrito. A facilidade ou dificuldade com que cada criança realiza a aprendizagem inicial da leitura pode ser influenciada pela escola. O apoio que tem ou não tem, sempre que não consegue avançar sozinha, pode ser influenciada pela escola. A oportunidade de ler na sala de aula com o professor e com os colegas também pode ser influenciada pela escola. A possibilidade de descobrir na biblioteca escolar livros que lhe podem agradar, que a podem divertir, fazer pensar, descobrir, imaginar, sonhar, até começar a escrever. Sei, pelo que tenho observado, que estas oportunidades oferecidas pela escola, elas próprias fazem toda a diferença e podem compensar, se não totalmente, parcialmente, eventuais lacunas da ação familiar. Uma das virtudes do plano que hoje nos reúne foi precisamente evitar preconceitos e recorrer à investigação científica para procurar compreender as razões da rejeição da leitura por parte de tantas pessoas, de tantas crianças, de tantos jovens, de tantos adultos. E depois encontrar medidas que as pudessem superar. Medidas estimulantes, medidas preventivas de dificuldades, medidas dirigidas aos que não beneficiaram na idade própria de uma ação sistemática para poderem ler bem e para descobrirem o insubstituível prazer da leitura. O Plano Nacional de Leitura é uma iniciativa que eu acompanho muito de perto desde a primeira hora. Tomei conhecimento do conceito subjacente, das intenções, das iniciativas anunciadas e apercebi-me de que, caso fosse bem executado, o plano poderia contribuir para a mudança de Portugal, para o progresso de Portugal. Contribuí para o Plano Nacional de Leitura assumindo-me publicamente como leitor, oferecendo livros e promovendo a leitura ao vivo como pai, mais tarde como avô, quando os netos ainda cá estavam, como professor, como cidadão. Ajudei a constituir bibliotecas, diria, para ser justo, bibliotecas, mas sobretudo uma biblioteca. Não é que não tivesse ajudado várias, mas uma em particular. E a divulgar o valor estratégico do Plano Nacional de Leitura no espaço televisivo. Em comentário diz aqui político semanal, mas agora é público semanal, era mais do que político. Quando era possível, o que hoje é praticamente raro, havia desses comentários com livros no chamado prime time. Agora é às tantas da noite. É preciso ser cenoctívago para ter o contacto com o que se vai publicando no nosso país, com as diversas iniciativas editoriais. Somos poucos, mas bons, desses milhares que às 2 da manhã ou à 1 da manhã acompanhamos a atividade editorial remanescente. Depois, mais tarde, no espaço digital, através de vários depoimentos e testemunhos vídeo gravados sobre a leitura que foram inseridos nas páginas eletrónicas do plano. E identifico neste plano 5 dimensões estruturais que valorizo e passo a enunciar. Em primeiro lugar, saliento a consistência e a flexibilidade. Considero o Plano Nacional de Leitura uma política de leitura consistente, porque toma como referência para a intervenção os resultados da investigação científica sobre a leitura e a sua aprendizagem. E não meras intuições. Mas, simultaneamente, é uma medida política, ou se quiser um programa político mais que uma medida, aberto e flexível, porque respeita e encoraja a autonomia dos protagonistas, dos professores, dos educadores, dos bibliotecários, também fui disso,
bibliotecário, em várias bibliotecas. Foi talvez das atividades mais divertidas da minha vida ser bibliotecário. Uma saudade imensa dessa relação direta com os livros, às vezes mais interessante do que a relação com as pessoas, que já é muito interessante. E famílias, na intenção de estimular a diversidade de abordagens e permitir o ajustamento da ação aos públicos a que se dirige. E a flexibilidade é hoje tanto mais necessária quanto a velocidade de mudança de públicos e de comportamentos se tornou alucinante. Todos sabem, todas e todos sabem o que era lidar com leitores há 40 anos, ou há 30 anos, ou há 20 anos, ou há 10 anos, e hoje. E como mudou. E como a nossa aproximação em relação aos leitores, nomeadamente crianças e jovens leitores, é completamente diferente do que era. É uma política consistente porque parte da avaliação dos níveis de literacia e dos hábitos de leitura dos portugueses e procura acompanhar a sua evolução. Fundamenta os programas de ação na pesquisa e na elaboração científica para encontrar as soluções mais adequadas aos diferentes tipos de problemas. A partir dos primeiros estudos de avaliação dos níveis de literacia dos portugueses, sobretudo desde 2000, e vejam como falo em 2000, foi há 18 anos, quer dizer que arrancámos muito tarde. Arrancámos bem, muito bem, mas muito tarde. Ano em que a OCDE lançou o primeiro estudo PISA, tornou-se claro que o nível dos jovens portugueses ficava muito aquém da média da OCDE. Nas fases seguintes, 2003 e 2006, não se verificou uma evolução significativa, o que só então suscitou a necessidade de uma intervenção específica nesta área. Estamos a falar de ontem, com a história que temos, história cultural e mesmo educativa no nosso país, é ontem. O Plano Nacional de Leitura foi a resposta a essa problemática. E a sua repercussão positiva permitiu que Portugal melhorasse, atingindo a média da OCDE e diminuindo consideravelmente a percentagem de jovens com níveis baixos de literacia. Em segundo lugar, saliento no Plano Nacional de Leitura a abrangência e a eleição de prioridades. O Plano Nacional de Leitura é um quadro político abrangente, porque compreende um conjunto vasto de programas e projetos que respondem ao objetivo de assegurar a todas as crianças e jovens o sucesso na aprendizagem, a aquisição do interesse e do gosto pela leitura e pela escrita, e o desenvolvimento de competências de literacia, quer nas escolas, quer nas famílias, quer nas comunidades locais, quer em qualquer meio social. É abrangente, não é excludente. Isto é uma evidência, mas não era uma evidência no Portugal anterior ao arranque do plano. Era um Portugal fragmentado, era um Portugal compartimentado, também no domínio da leitura. E por isso muito heterogéneo no mau sentido da palavra, muito discriminatório. Na verdade, os contextos de intervenção são vastos, os públicos-alvos são variados e os protagonistas devem ser todos os cidadãos, convocados para valorizarem a leitura e para atuarem como seus promotores. Mas, simultaneamente, na sua primeira fase de 10 anos, o Plano Nacional de Leitura elegeu como contexto prioritário a escola e a ação dos docentes e bibliotecários, o que traduziu a opção fundamentada de apostar nos mais jovens, pelo facto de as primeiras etapas da vida serem cruciais para o desenvolvimento de práticas, competências, hábitos e gostos de leitura. E nós sabemos tudo isso. Tudo isso. Nós que somos leitores compulsivos, sabemos que somos leitores compulsivos mais facilmente desde a mais tenra idade. Que não quer dizer que não os haja mais tardios.
Em terceiro lugar, saliento a valorização do livro, dos recursos digitais e da utilização das bibliotecas na aquisição de hábitos de leitura. Uma das dimensões que muito aprecio no plano é a disponibilização de listas de obras adequadas para as diferentes idades. Livros impressos e em suporte digital, geridos pelas bibliotecas escolares, trabalhando em rede com as bibliotecas públicas e, naturalmente, também o incentivo à constituição de bibliotecas pessoais. A identificação de obras recomendadas contribui ainda para animar o setor da edição e o setor livreiro bem carenciados, bem necessitados. Em quarto lugar, o aconselhamento da intensificação das práticas de leitura nas salas de aula e da leitura pessoal autónoma. Valorizo neste domínio a preocupação de não impor um modelo de atuação rígido, para envolver professores, pais, bibliotecários nas escolhas de recursos, metodologias e abordagens que possam atender às características dos diferentes grupos e gerar nas crianças, nos jovens e também nos adultos um genuíno interesse e gosto pelos livros. Em rigor, não há dois leitores iguais, como não há duas pessoas iguais em nada na vida. E saber respeitar essa diferença, que é o grande problema para bibliotecários e professores, já não digo para pais ou avós, saber compreendê-la e respeitá-la é o essencial. Os gostos são diferentes, os ritmos são diferentes, as dificuldades são diversas, os caminhos não podem ser iguais. A par desta preocupação, o plano aproveita as potencialidades do trabalho com computadores ou tablets, tão presentes na prática de leitura de crianças e jovens, e integra mais plenamente as novas tecnologias nos processos de aprendizagem e nas dinâmicas da sala de aula. Este é um dos desafios mais difíceis. É dos mais difíceis porque os avanços tecnológicos foram entendidos pelos mais jovens, crianças e jovens, à sua maneira, antes de serem absorvidos e integrados no Plano Nacional de Leitura. Tem a sua escolha, tem o seu percurso e tem a sua adição, o que às vezes é perigoso. Eu diria mesmo que com uma adição é sempre perigoso. E refazer esse percurso, reorientá-lo para os objetivos do plano, foi um desafio muito difícil. Muito recente, estamos a falar de muito poucos anos, e mais difícil. Finalmente, em quinto lugar, o cruzamento de dois aspectos fundamentais: a continuidade e a inovação. A continuidade porque não cria rupturas com as práticas da promoção da leitura concebidas por professores, bibliotecários, agentes culturais e famílias. Antes, se integra com elas. A inovação porque promove no país uma investigação científica sistemática que não existia nesta escala e que tem vindo a proporcionar elementos para analisar de forma aprofundada os fatores subjacentes à iliteracia e para alicerçar uma ação cada vez mais alargada e mais adequada, divulgando junto dos agentes os resultados dos estudos que são realizados em tantos lugares do mundo. E esta é uma diferença que acompanha a problemática das ciências da educação, também no domínio da leitura. E o que havia de estudos antes deste plano, vê a diferença no interesse de tantos investigadores, que ao mesmo tempo são agentes no quadro do plano, e que querem estar próximos da prática, mas também cultivarem a teoria. Sei que a partir de 2017 o Plano Nacional de Leitura entrou numa segunda fase. Estamos, portanto, ainda como que no arranque dessa segunda fase. E alargou a sua incidência para intervir em duas áreas cruciais para o desenvolvimento da leitura e das competências-chave dos portugueses: a aprendizagem inicial da leitura e a literacia dos
adultos. Por um lado, começar mais cedo. Começar mais cedo. Antes de outras solicitações, dispersarem interesses e práticas. Isso é fundamental. Mas, por outro lado, reconhecer o regresso ou a permanência nos adultos de um analfabetismo funcional, agora num sentido diverso do analfabetismo funcional de outros tempos, que está a atingir a leitura e que é indissociável do até agora intravável envelhecimento da sociedade em que vivemos. A sociedade portuguesa não está a conseguir inverter uma lógica de envelhecimento rápido. E esse envelhecimento criando uma clivagem que tanto me preocupa entre os menos jovens e os muito mais jovens, porque é uma clivagem no acesso à realidade, nas vias de comunicação, nos discursos, ou como se diz hoje também, nas narrativas, na compreensão do mundo e na compreensão recíproca, é um problema social grave no nosso país. E que se projeta depois na literacia. E por isso tem toda a lógica esta aposta específica, complementar, na literacia dos adultos, nomeadamente dos chamados mais idosos. Verifico com alegria, verificamos todos, que o Plano Nacional de Leitura tem sido uma orientação política, uma opção política, educativa e cultural, que ao longo dos últimos 12 anos ajudou o nosso país a progredir, a saltar etapas no desenvolvimento, a avançar mais rapidamente para formar uma sociedade mais educada, mais culta, mais competente e, portanto, mais apta a construir um futuro melhor. Sei que os desafios desta nova fase são muito exigentes, mas tendes e temos todos, tem o país, uma comissária à altura destes desafios. Porque conhece o livro como muito poucos em Portugal. É uma paixão de sempre. É uma paixão de sempre. Mas é uma paixão racionalizada, o que é mais raro. Nós vivemos hoje no universo das paixões totalmente irracionais, para não dizer do irracionalismo quase puro, nas mais variadas vertentes das vidas comunitárias. Aqui não. É uma paixão acompanhada do conhecimento da problemática da política do livro e das condições do livro em Portugal, mas fora de Portugal também. E é uma paixão que precisa de ser acompanhada pela vossa paixão, pela paixão das presentes e dos presentes. Como eu disse, felizmente mais das do que dos, numericamente falando. Mas de muitas e muitos ausentes que aqui não estão, mas estão connosco, porque por todo o país integram a mesma rede. E é preciso aqui fazer um esforço suplementar que me preocupa. Primeiro, é preciso que os responsáveis das escolas, todos eles, sejam sensíveis a esta problemática. Porque uma visão, às vezes, gestionária da escola acaba por mitigar essa sensibilidade. Depois, é preciso fazer a ponte com as famílias, isto é, com a comunidade como um todo, para que ela perceba a importância do plano e reavive a adesão que teve inicialmente ao plano. Depois, é preciso sensibilizar a comunicação social, as comunicações sociais, a antiga e a nova. A antiga, o que é mais difícil do que era noutros tempos, devido à sua crise económica e financeira. Mas aos poucos que vão sobrevivendo, quais heróis que militem nesta causa. E a nova, que compreende esta causa.
essa nova comunicação social que conhecemos todos os dias e com a qual contactamos através da internet, que perceba a importância desta causa. E depois, que seja possível dar força aos heróis editores e aos heróis livreiros que vão subsistindo. Quais últimos moicanos. Que eles percebam como é importante o contributo do plano e o ajudem. Assim como o plano os ajuda por razões comunitárias. Porque sem eles também o acesso ao livro e à leitura é cada vez mais difícil. É um conjunto de desafios particularmente complexo. Não tenho dúvidas. Vivia-o como professor, vivo agora como Presidente da República, vivi-o sempre como leitor, como editor, como bibliotecário, nunca livreiro, por um triz, mas nunca livreiro. Esteve quase, mas não. Acabei por resistir, com alguma pena, que é um sonho ser esse livreiro. Mas é um desafio muito difícil. A razão porque não é impossível sois vós. Olhando para o vosso percurso, olhando para a vossa obra, olhando para o vosso empenho, não tenho dúvidas de que esta segunda fase ultrapassará em êxito o êxito da primeira fase, e que foi uma ruptura na sociedade portuguesa, uma boa ruptura na sociedade portuguesa. É disso que nós precisamos agora também, respeitando a continuidade do muito feito, uma ruptura, um salto qualitativo na leitura na sociedade portuguesa. Nos próximos anos aqui estarei convosco para verificarmos se marcamos passo ou se avançamos para o futuro. Hoje acredito que vamos avançar para o futuro. Foi isso que vos vim aqui dizer em nome de Portugal.